Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo por cumprimentar e saudar os representantes da Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal, círculo eleitoral pelo qual eu fui eleita. Agradeço a exposição inicial, reveladora das vossas preocupações face à situação dos agricultores regantes da Albufeira da barragem de Campilhas, no concelho de Santiago de Cacém, que, como referiram, põe em causa o direito destes agricultores de continuar a cultivar as suas terras e contribuir para a produção agrícola nacional. Com efeito, nos últimos anos, Portugal tem enfrentado fenómenos climáticos extremos, com elevadas consequências e prejuízos materiais nas atividades agrícolas, como aqui já referiram. Depois de um ano de 2022 fortemente afetado pela seca, em 2023 o nosso país está novamente a ser confrontado com uma situação idêntica, que parece vir a assumir consequências ainda mais danosas do que no ano passado. Esta é uma questão que nos preocupa e, por isso mesmo, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um projeto de resolução recomendando ao Governo ações concretas e imediatas que permitam mitigar os impactos negativos da seca nas atividades agrícolas e pecuárias que aqui já foram referidos. Nomeadamente, as medidas que indicamos que o Governo deve adotar são as seguintes: declarar a situação de seca no território nacional, de acordo com os dados já monitorizados pelo IPMA, definir um valor para o apoio à alimentação animal para os efetivos que tenham de recorrer à alimentação à mão, estimar a diminuição da área cultivada nas diversas culturas resultante da seca e acionar os competentes mecanismos extraordinários de apoio no âmbito da PAC. Limitar o preço da água no perímetro de rega do Alqueva, evitando novos aumentos no preço da água para os regantes. Há 2 semanas, precisamente, ouvimos nesta mesma comissão representantes da Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado, que aqui também já referiram, sobre as implicações da seca, que nos confirmaram a falta de respostas da tutela, no caso o Ministério da Agricultura, e alertaram para as previsões dos prejuízos já calculados, que se estima de cerca de 9 milhões de euros. Esta associação descreveu-nos o cenário gravíssimo, que aqui também já foi referido pelos senhores, e que apresenta, em muitas situações, um elevado risco de desertificação. O Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente, está solidário com as vossas preocupações e, nesse sentido, quero dizer-vos que estamos empenhados em forçar o Governo e, particularmente, o Ministério da Agricultura a desenvolver medidas realistas, sustentáveis e viáveis para a produção alimentar em Portugal, em particular, neste caso, o Distrito de Setúbal. O diagnóstico está feito, falta uma tomada de posição do Governo nesta matéria. O PSD tem consciência da gravidade da situação, pelo que, como já referi, apresentámos o projeto de resolução, mas, complementarmente, não deixaremos de fazer as perguntas regimentais que abordem o problema hoje descrito aqui nesta audiência, até porque entendemos que é necessário que o Governo considere o problema da água e da falta dela com a seriedade e pragmatismo que o assunto exige. Dito isto, passo a colocar-vos algumas questões. Está ou não em risco a continuidade da Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal devido à consequente redução drástica na produção agrícola? Ou seja, é ou não viável que esta associação continue a funcionar? Qual a estimativa de perdas em milhões de euros que se prevê para este problema da seca na região de Santiago do Cacém? Sobre o PEPAC e o processo de candidaturas, qual a vossa opinião sobre os procedimentos? Sobre o IVA zero, como classificam esta medida? Consideram que tem surtido efeito? E, finalmente, uma última questão. Consideram que o Governo deveria usar os fundos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência em medidas de uso e gestão eficiente da água, como o aumento da capacidade de armazenamento? Muito obrigada, Sr. Presidente.